Bom, gente, vim aqui representar a InfraSA. Muito feliz de estar aqui, porque ele me apresentou, né, falou muita coisa de TI, mas hoje eu sou mais transporteira e da área de transporte do que da área de TI. Esse setor me acolheu há praticamente 10 anos atrás. Fui absorvida, né, por esse tema de trabalhar com observatório, ciência da informação. Então, hoje, eu me considero mais da área de transporte do que da área de TI. Iniciar agradecendo o convite que o Camilo me fez, o superintendente Fábio, o Glauber, que também fez aqui a conexão lá por parte da Logshare, da startup, outros amigos que eu já tenho aqui, trabalhando no setor a partir desse ecossistema de inovação. E o que eu pretendo fazer aqui é falar um pouco sobre o observatório e falar um pouco também do que é a InfraSA, essa nova empresa do nosso governo federal vinculada ao Ministério dos Transportes. Eu sou originária da EPL, né? A InfraSA, ela é resultado de uma incorporação de uma empresa pública da outra, né? Ela incorporou a EPL, a Valec incorporou a EPL e adotou o nome fantasia de InfraSA, né? O nosso governo ele tinha um projeto de que o Ministério da Infraestrutura tivesse uma única empresa estatal, e a InfraSA foi o primeiro passo, né, na gestão anterior para consolidar esse projeto. E aí, o que é a Infra? Né? Só dar um overview do que é hoje a nossa empresa, qual o papel dela e onde que esse observatório se insere e onde que ele se insere com informação para gerar dinâmica para o setor portuário. Né? Então, nós somos, então, resultado dessas duas empresas, uma que é a Valec, com 50 anos de idade, né? Com foco em engenharia e implantação de ferrovias no Brasil. Então, nós somos responsáveis pelas 3 ferrovias estruturantes no Brasil. A gente constrói infraestrutura, né, que é a Ferrovia Norte-Sul, a FICO e a FIOL. Né? Então, esse é um dos principais negócios que a InfraSA tem. E ela incorporou a EPL, que era uma empresa mais jovem, de 10 anos de existência, que tinha no seu escopo o foco em planejamento de infraestrutura, né? Estruturação de projetos, então, faz modelagem de projetos para programas de parcerias público-privadas. Nós temos aí, hoje, o documento que é o direcionador dos investimentos no setor de infraestrutura, que é o PNL, o Plano Nacional de Logística. Ele nasce de um planejamento estratégico, depois ele desce para um aspecto tático, que são os planos setoriais, e depois os operacionais, nos planos estaduais de logística, panorama logístico, que, inclusive, é um produto do observatório, os PDZs, os planos mestres portuários, eles estão todos dentro desse portfólio de produtos que a gente tem e de serviços para planejamento de infraestrutura. E aí, juntamente com isso, nós temos as áreas de consultoria ambiental, desapropriação, né? Porque para construir ferrovia você tem que desapropriar, né? Então, assim, tem um conhecimento muito amplo, muito grande de técnicos para fazer essa missão funcionar, acontecer. E aí, dentro disso, a gente vem o observatório, que é esse projeto que eu vou mostrar um pouco para vocês do que ele se trata. Né? Nós temos no Brasil e no mundo algumas iniciativas de observatório. Né? No mundo, existem várias iniciativas de observatório no setor de transporte. Né? Nós temos como um objetivo ser uma fonte global de informações, dar apoio ao processo decisório, mas, mais do que isso, que eu acho que é importante, é a gente fomentar discussões e a gente chegar muito próximo daquele que efetivamente opera o setor. O que hoje nós objetivamos é entender a dinâmica que esse setor tem, entender as cadeias produtivas e gerar conhecimento e informação, e apoiar de forma clara em saber como que esse ecossistema se dá, né, e poder ali, digamos assim, levar um conteúdo que seja mais, digamos assim, coerente com a realidade, que mostre realmente se existem deficiências, mas que também mostre os resultados, que aponte tendências,
que possa fazer ali algumas discussões em torno da formulação de políticas públicas, né? Então, o observatório ele é muito mais do que apenas uma plataforma. Então, assim, eu não é da forma que eu enxergo ele. A gente tem uma base de dados, temos uma base de dados. Aliás, qualquer sistema hoje, qualquer área, qualquer empresa precisa ter um sistema de informação, precisa ter uma base de dados para poder ter a sua atividade operacional, mas esse não é o nosso foco, né? Ele é apenas um repositório onde, dali, a gente consegue promover os nossos estudos, né? Então, tem um link, né, da nossa página, onde que ele hoje existe. Falar só um pouquinho de como nós chegamos até esse ponto, né? Porque a EPL, que era essa empresa criada pelo Ministério dos Transportes em 2012, na criação da EPL, a gente já tinha a iniciativa de criar um observatório. Por que criar, né? Por que precisava ter esse centro de inteligência e de informação? A EPL, que era a empresa de planejamento e logística, ela tinha sido criada para planejar. Então, nós não detínhamos os dados primários do setor. Quem tem o dado primário são vocês, é quem opera, é quem regula, é quem fiscaliza o setor. Então, ali se precisava de uma unidade, digamos assim, uma área que pudesse fazer uma organização e uma consolidação dos dados necessários para planejamento. Então, começou a se constituir essa ideia de se ter um observatório, né, para poder fazer todo esse trabalho de organizar um rol de informações, que essas informações contassem uma história, né, elas fossem transversais. Então, a gente hoje tem uma média de umas 50 fontes de dados, né, mas que ela contasse uma história do setor e, a partir disso, a empresa pudesse desenvolver seus estudos de planejamento, né? Eu sempre digo que, para poder planejar, primeiro você precisa conhecer e entender. E é isso que o observatório, hoje, para o Ministério dos Transportes e para a Infra-SA, ele faz. Ele estuda, ele conhece, ele entende e leva a informação para a decisão. E aqui são alguns marcos, né, de como a gente foi evoluindo. O observatório, hoje, ele tem uma função tão, digamos assim, estratégica dentro da empresa, que, a partir de 2021, nós começamos a desenvolver estudos para atendimento aos estados e os municípios. Então, o observatório ele desenvolveu o diagnóstico logístico para o estado do Mato Grosso do Sul. A gente fez um trabalho de 1 ano, entendendo todos os aspectos socioeconômicos, a dinâmica logística do estado. No final, a gente apresentou um relatório com recomendações e uma carteira de projetos para o estado executar pelos próximos 15 anos. Então, a gente fez isso lá com Mato Grosso do Sul, fizemos com Rondônia também, fizemos um estudo para o município de Caxias do Sul, para análise estratégica de um novo aeroporto. Então, assim, o observatório ele não é só, como eu disse, essa base de dados. A gente chega próximo, a gente chega perto do gestor, dos técnicos, né? A gente percebe que existe uma certa carência de informações ou de competências técnicas, e a gente vai se apropriando de recursos para poder ajudar estados, municípios, do governo federal como um todo nesses estudos, né? Então, a nossa visão de futuro, eu vou mostrar um pouco, é que o observatório se torne esse grande hub de dados e estatísticas para o setor, né, dentro da Infra-SA. Já é uma iniciativa que a gente conduz já desde 2014, mais ou menos, né? Foi quando nós começamos a fazer uma remodelagem. A gente tem um rol de publicações técnicas, tá? Tudo isso está disponível gratuitamente no portal do Observatório. Então, eu fiz um levantamento, antes de vir aqui para o evento, desde 2015 até 2023, nós já publicamos 80 edições. Edições distribuídas entre uma resenha mensal, que a gente tinha um documento, uma publicação que ela era bem sintética, com os principais indicadores socioeconômicos de operação do setor. Temos artigos técnicos, boletins que são temáticos, inclusive eu vou mostrar os boletins que a gente desenvolveu nos últimos 2 anos para o setor portuário. Temos uma publicação mensal, que é o Panorama Transportes, e ele tem também um painel analítico para os gestores perceberem ali como que o setor está se movimentando, como que ele está, digamos assim, como que está a operação econômica, inclusive, do setor. E nós resgatamos, né, quem é antigo de serviço público aqui na área de transporte vai lembrar de uma grande empresa que se chamava GEIPOT. O GEIPOT foi extinto na década dos anos 2000,
e ele deixou, né, para quem é pesquisador do tema, como eu sou, ele deixou um grande legado de conhecimento e de estudos, né? E ele tinha por missão, além de desenvolver pesquisas e estudos, ele fazia a publicação de dados e estatísticas no setor, e ele tinha um anuário, que era um anuário bastante completo, né, bastante denso e extenso, que ele publicava, e a última edição desse anuário foi em 2002. Nós resgatamos essa função que o GEIPOT tinha, e, desde 2017, nós publicamos o Anuário Estatístico de Transportes, né? Então, agora, em junho, deve sair a edição de 2010 a 2022, tá? E, logo depois do anuário, a gente também passou a fazer a publicação do diagnóstico logístico, que a gente pega todos os dados, né? O anuário ele é bem objetivo, só são números, a gente coloca gráfico também, mas aí a gente pega o diagnóstico e faz uma publicação com análises, e nós buscamos não fazer meramente uma análise de elevador. A gente não quer simplesmente dizer se subiu ou se desceu, a gente quer realmente identificar ali fenômenos ou identificar situações que estão acontecendo na área no setor, para que a gente possa indicar tendências, né, fazer ali algumas perspectivas, né, do que pode acontecer nesse setor que movimenta o Brasil, né? Bom, vamos aqui para o... Não está passando. Ok. Eu sintetizei aqui num slide os principais produtos que nós temos, também todos eles estão no nosso portal. Nós temos um conjunto de painéis analíticos, agora deve sair, a gente vai publicar um conjunto referente ao setor portuário, eles já estão disponíveis, mas a gente ainda está preparando a chamada para o lançamento dele. Temos algumas aplicações que eu vou mostrar. A EPL começou com o PNL, e agora essa função é da InfraSA. Nós fazemos estudos de custos de transporte. Por quê? Porque, na atividade de planejamento, a gente precisa ter todos os custos identificados para saber quanto que custa transportar no Brasil e quanto que custa o desenvolvimento dos vários projetos e empreendimentos. Então, nós temos simuladores, isso também está disponível. O que está no site é uma ferramenta mais simples, obviamente, né? Mas a gente consegue estimar custo de transporte e custo de operação de transbordo. E também nós temos um simulador que foi adaptado para o setor de transporte para estimativa de emissão de gases de efeito estufa, né? Temos também um portal com informação geográfica, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente alguns dos dados que a gente tem, e toda a nossa base de dados do que é considerado dado público, né? Porque tem dados que realmente são dados ainda em estudo, dados que estão conosco por questão de parcerias com estados, municípios e até algumas associações. Então, isso não está disponível, mas a maior parte da base do observatório está disponível para consulta e download. Quem gosta mais ou menos de desenho, né, eu vou falar um pouco mais da TI, não do transporte, mas vai ser rápido. Aqui é um pouco do desenho do que a gente tem, que algumas pessoas são curiosas, né, para saber, mas o observatório, como é que ele funciona na InfraSA. Nós, hoje, temos uma equipe própria de TI. Uma das formas que nós identificamos que nós precisávamos para ter agilidade nas entregas do produto era que se a gente se apropriasse do conhecimento de TI também. Então, nós temos uma equipe própria de TI que trabalha nos nossos produtos, né, desenvolve, mas, em geral, a gente tem bases que são divididas entre dados gerais, dados que já são estruturados, e grandes volumes de dados, que são dados não estruturados. Nós fazemos, hoje, tratamento estatístico de dados de nota fiscal eletrônica, tá, para poder fazer estimativas e criação de matrizes de transporte e logística, e utilizamos também as matrizes do PNL, do Plano Nacional de Logística, né? Alguns dos produtos que a gente usa, quem tiver curiosidade, depois a gente pode conversar, tá? Eu falo um pouco mais, mas o recado principal é o seguinte: tudo isso se liga para, dentro do portal, o usuário ter acesso a toda a informação que a gente disponibiliza. O portal, hoje, do Observatório, na InfraSA, é o portal que direciona todos os acessos, né?
Alguns dos produtos da InfraSA com os dados do observatório, então a gente permeia toda a atuação da empresa, nós somos transversal dentro da empresa, né? Então, desde o nível estratégico, tático e operacional, os produtos têm dados do observatório, têm conhecimento do observatório sendo utilizado, desde o PNL, até mesmo o caderno ambiental, né, com as análises socioambientais do PNL, o panorama logístico, que é um produto que nós lançamos agora para atendimento a estados, regiões e corredores, eixos logísticos, né? Nós fazemos um recorte, uma análise socioeconômica e da infraestrutura malha viária, infraestrutura logística daquele estado ou daquela região, e entregamos, no final, uma carteira de recomendações, né, para sanar gargalos ou explorar potenciais, né? Isso é um produto que nós já desenvolvemos. Os planos setoriais também, tanto o portuário quanto o hidroviário, também tem base de dados do observatório, e, de forma operacional, o PDZ, a EPL InfraSA, desenvolveu o PDZ dos portos do Paraná, né, também contou com o apoio do observatório, e os outros atendimentos aí ao Mato Grosso do Sul, ao estado de Rondônia, com o PELT, e a análise estratégica do novo aeroporto da Serra Gaúcha. Só assim, para vocês verem como a gente vão dando espaço, e mesmo quando não dá espaço, a gente vai buscando, né, entrar para poder apoiar as áreas e atuar na missão da empresa, né? Algumas publicações que a gente já fez, eu selecionei aqui, dentre aquelas 80 que eu comentei, eu selecionei as que têm um tema do transporte aquaviário, digamos assim, né? Então, nós fizemos vários estudos a respeito de cabotagem, do que é o programa da BR do Mar, fizemos também estudos de transporte hidroviário, temos alguns artigos, inclusive tem um artigo novo que a gente disponibilizou recentemente, que fala sobre modelos de gestão portuária, então também está tudo disponível lá no nosso portal. A metodologia de custos de transporte, isso foi feito pela equipe do PNL, mas também teve um apoio do observatório, então, por essa metodologia, é por onde a gente estima todos os custos, né, para poder ter os nossos simuladores desenvolvidos, mas também o PNL construído e desenvolvido, né, com todas as estimativas que os empreendimentos vão ter e os custos também por modo de transporte. E nós fizemos, há mais ou menos uns 4 anos atrás, um trabalho com o IEMA, que é um Instituto de Meio Ambiente, para melhorar a nossa metodologia de emissão de gases de efeito estufa, né? Não de emissão, de estimativas para os cálculos das emissões. A partir dela, a gente fez desenvolvemos alguns outros produtos, né? Inclusive, ela é utilizada em vários estudos que hoje a InfraSA faz, e aí nós pudemos desenvolver esse simulador e deixar também disponível para usuários, estudantes, acadêmicos, fazerem ali algumas simulações, né? Também está tudo disponível. Eu quero saber como é que é cálculo de custo de transporte. Está lá o relatório, baixa, tem planilha, né? Então, assim, está tudo disponível para pesquisador, para quem quiser fazer aí as suas inferências, né? Bom, e aí, mostrando um pouco desses simuladores, já que eu falei tanto, né? Em geral, os simuladores, a gente divide ele por modo e por grupo de carga, o de custo de transporte, e o de custo de transbordo por operação. Aqui, para mim, não está muito nítido, eu não sei se para vocês está, mas no de custo de transporte, a gente separa por modos, né? Hidrovias, a gente usa as hidrovias, nós fizemos uma classificação entre hidrovias de alta, média e baixa restrição, né? Pelas características de navegabilidade de cada hidrovia. Temos, então, você seleciona o grupo de carga, né? Porque a gente trabalha geralmente com granel sólido agrícola, granel sólido não agrícola, carga geral, digamos assim, e você coloca a distância e ele diz quanto é que custa para você fazer um transporte, um valor mediano, né? Reais por TKU, né? Por tonelada. E o nosso simulador de custo de transbordo, ele calcula quanto que é a operação para você fazer transbordo. Por exemplo, hidro, ferro, hidro, hidro, rodo, hidro, ou hidro, rodo,
e hidroferro. Tá? Isso também já está disponível lá. No caso de transbordo, tem algumas outras variáveis do que somente o custo de transporte, mas na metodologia, lá no relatório que eu apresentei, tem tudo isso bem detalhado, tá? E ele também dá o valor de reais por tonelada. Tá? E aí, no caso do simulador de gases de efeito estufa, também você coloca algumas variáveis, a gente já deixa um preset, né, de variáveis para o usuário, mas você coloca as variáveis, principalmente de distância que vai ser percorrida, e ele diz qual é a emissão, inclusive a quantidade de carbono, de CO2 equivalente, né, a estimativa que nós damos. Bom, mais algum dos produtos que a gente tem aí para o setor. Aqui são os principais painéis analíticos. Nós fizemos, junto com a ANTAC, entre 2015, é uma pesquisa de 2016 que a gente fez entre 17 e 18. Nós fizemos a Pesquisa Nacional de Portos. Acredito que deve estar sendo realizada uma outra pesquisa. Essa pesquisa nos ajudou a fazer o estudo de custos de transporte e de operação portuária, né? Provavelmente a gente deve ter aí uma outra pesquisa sendo realizada em breve. E aí, geralmente, para cada modo, a gente tem uns painéis que são com informações divididas por infraestrutura, movimentação e acidentalidade, né? A acidentalidade, no caso, para essa área aquaviária, digamos assim, nós pegamos os dados da Marinha, né, do DPC, da Diretoria de Portos e Costas. Nós não temos acidentes em instalações portuárias, inclusive é um dado interessante, tá? A ANTAC estava desenvolvendo indicadores para poder ter o acompanhamento desses acidentes, né? O que a gente tem aqui é sempre quando tem homem na água, né? Quando a pessoa vai realmente ao mar ou ao rio, enfim, são acidentes que tem ali, que não é dentro da área de portos, né? Bom, e mais algumas informações, a gente tem esse dado, que é um dado mensal do Panorama Transportes, eu fiz questão de trazer, porque é frete médio cabotagem, né? Muitos pesquisadores e também técnicos do setor nos procuram para entender a nossa metodologia de custos, né? Aqui, no caso, é frete, a gente faz uma estimativa do valor de frete, tanto para o modo rodoviário quanto para o ferroviário, e nós trouxemos aqui o de cabotagem, que é um gráfico que eu selecionei do painel, pegando aí os anos de 2021 a 2022, e a gente tem ali uma estimativa de transporte aquaviário, a gente chama que é com foco no comércio exterior, porque são dados do Siscomex e não dados da ANTAC, né? Bom, aqui um exemplo que eu achei interessante, intuitivo mostrar para vocês, né, como é que a gente, pela internet, navega na base de dados do observatório. Você vai selecionando as informações numa árvore, né? A taxonomia da nossa base de dados ela é dividida por temas, né? Então, você vai navegando na estrutura de árvores, quando chega ali na informação que você deseja, que é o dataset, você clica, a gente traz um painel bem simples, mas que ele mostra o que tem de dado na base de dados, né? Não é um painel que cruza dados, mas ele é um painel que te dá ali um overview de como a informação está na base de dados. Eu peguei aqui frota de embarcações da ANTAC, e depois o usuário pode baixar o dado ou consumi-lo em JSON, né, em formato JSON. Bom, falando um pouco sobre o aspecto da informação georreferenciada, a gente sabe que, se a gente está falando de dado de transporte, a gente tem que ter o dado espacial, né, porque é o que dá, digamos assim, caracterização a ele, é o que dá características que são importantes para uma análise, né? Então, nós temos também um geoportal. Aqui eu trouxe simplesmente uma das aplicações que tem a parte da malha viária, né? Tem outros produtos lá dentro do nosso geoportal, né? Com também painéis analíticos, né? Algumas inferências que a gente faz. Nós utilizamos o produto da Esri, né? O ArcGIS, um produto muito bom. Para o planejamento integrado de transportes, essa é uma aplicação que nós lançamos ano passado. O PNL, né, o Plano Nacional de Logística, ele tem cenários, né? Então, você, quando desenvolve, faz uma atividade de planejamento para longo prazo, né? Esse daqui é o de 2035, mas nós já estamos trabalhando no de 2055. Você cria cenários
com, digamos assim, variáveis ou intenções que o governo tenha, que a sociedade tenha, e aí, dentro desses cenários, existe, durante os anos, digamos assim, condições para que eles sejam atingidos, né? Então, essa ferramenta aqui, ele mostra os vários cenários que foram projetados pelo PNL, são 9 cenários, tem mais a rede base, né, com os dados, e você consegue, digamos assim, navegar na matriz de carregamento do PNL e ver todo o carregamento da rede por modo de transporte, né? Bom, e aí um outro produto que nós temos agora, que está sendo bem foco de discussão, a gente foi até convidado para um evento internacional para apresentar essa ferramenta, né? A gente trabalha, eu digo que a InfraSA hoje ela tem 3 grandes pilares, né? Ela planeja infraestrutura, ela implanta a infraestrutura, que é o caso da nossa construção de ferrovias, e ela monitora a infraestrutura, que é o caso do observatório. Então, nós temos essa ferramenta que é o CI, que é o Sistema de Informações Ambientais de Infraestrutura. Tá? A gente vai deixar uma parte do CI público, né? Mas a intenção que a gente quer com o sistema é que vocês consigam, né, o empreendedor ou aquele operador, ele consiga, olhando o sistema, carregar um shape, digamos assim, de um projeto, ou até ver uma infraestrutura que já existe, né? E na hora que ele define ali uma área de interesse, né, ele consegue gerar um relatório e uma avaliação, uma sensibilidade ambiental em torno daquele empreendimento ou daquele percurso, né, ou daquele trajeto. Então, a gente tem uma configuração, um desenvolvimento, né, uma programação que é feita com um algoritmo dentro dessa plataforma do ArcGIS, e aí, depois que você seleciona uma área de interesse, ele faz toda uma análise de sensibilidade, né? Isso tem dado muita celeridade para o trabalho interno da InfraSA, lá da nossa área ambiental, né, da Superintendência de Gestão Ambiental e Territorial. Às vezes chega ali um projeto, precisa analisar alguma condição de uma área, até para um licenciamento, e você marca e ele faz ali uma análise e já entrega um relatório prontinho, né, para o gestor olhar. Enfim, a gente está querendo automatizar, né? Na verdade, o que a gente queria até que ele já dissesse para nós qual é o enquadramento legal no caso de um licenciamento ali para aquela área. Então, a gente já fez vários, já tem um protótipo, né? Isso já foi feito, o IBAMA está até conversando com a gente para fazer uma parceria, mas a gente já teve um primeiro algoritmo para rodovia, tá? Que fazia já todo o enquadramento legal daquele empreendimento, no caso de um estudo de licenciamento, né, para desenvolver uma infraestrutura. Bom, concluindo aqui a nossa visão de futuro, né, dentro da infra, né, nesse braço aí de atuação do Ministério dos Transportes, é que nós sejamos esse hub de dados e estatísticas, né? Quando você pensar em informação no setor, você vai lembrar da InfraSA e do observatório. Isso não significa que você não possa ir nas outras fontes de dados, na própria ANTAC, para buscar dado, né? Mas o que a gente busca fazer aqui é que, num local só, você já teria acesso a todas as informações que são relevantes para o setor, né? Ou, pelo menos, um extrato do que é o principal para o setor. Estamos abertos a parcerias para estudos logísticos, inclusive, a gente já foi procurada por uma startup, a gente já começou a conversar para fazer um estudo de cadeia logística internacional, a gente tem um conhecimento sobre custos, né? Então, a gente consegue, digamos assim, fazer algumas parcerias, né, para aprofundar nosso conhecimento em cadeias produtivas e o conhecimento também das startups. Nós trabalhamos para ser, então, uma plataforma integrada de informações e documentos. Então, muita gente já ouviu falar do DTE, o Documento de Transporte Eletrônico, isso também vai estar ligado dentro da nossa plataforma. Trabalhamos para ter essas soluções aí data-driven, né, que é mais um jargão, mais soluções orientadas a dados para tomada de decisão, né? E estamos com um projeto de criação de um laboratório de inovação que, com certeza, vai ser em parceria com algum ecossistema, como o próprio ecossistema do Cubitaú. Então, a gente está aí fazendo algumas rodadas de discussão. Então, quem tiver aqui de startup, quiser conversar sobre isso, eu também estou à disposição. Enfim,
esse era o que eu tinha reunido para trazer e compartilhar com vocês, tá? Convidá-los para que acessem o portal da InfraSA, para que acessem o observatório, para que critiquem, principalmente critiquem os nossos produtos, para nos ajudar a aprimorá-los, para ajudá-los a aperfeiçoar. Ó, está faltando uma perspectiva de informação nesse tipo de dado, por que não trabalhar com essa outra vertente, uma abordagem um pouco diferente, por que não fazer uma publicação com esse tipo de tema? Inclusive, até aproveitar, faço um convite a quem tiver aqui de interesse, tá? Nós estamos com um roadmap agora novo de publicações temáticas do Observatório esse ano, e temos interesse em fazer parcerias para fazer publicações. Tá? Um exemplo, há uns 2 anos atrás, a gente fez uma parceria com a ANP Trilhos, é um outro setor, é transporte ferroviário sobre trilhos, mas fizemos uma parceria com a ANP Trilhos e lançamos uma publicação sobre mobilidade urbana. Então, assim, estamos à disposição para parcerias. O que a gente quer é gerar conhecimento, levar quem precisa da informação para apoiar, né, uma melhor tomada de decisão no setor. Ok? Agradeço o convite mais uma vez, obrigada, e estarei aqui ainda hoje até o final do dia à disposição.